Olá, boa tarde. Vamos lá para a nossa live. Hoje com o tema transtorno de ansiedade induzido pelo uso de substância. Toda sexta-feira eu falo sobre ansiedade, como conduzir a ansiedade no dia a dia, né? E analisando para ver se a ansiedade, né, ela já se transformou em um transtorno, um dos transtornos, que tem gente que tem tem outras pessoas que têm vários transtornos de ansiedade. Então, os subtipos de ansiedade, tem 9 subtipos de transtornos de ansiedade. E hoje eu falo sobre as substâncias que causam a ansiedade, né? O uso induzido de medicamentos, né? Álcool, drogas, que leva à ansiedade. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Ruth, psicóloga clínica na abordagem humanista, autora, escritora, e faço essas lives durante a semana. São três lives. Na segunda-feira, sobre o desenvolvimento das pessoas, potencialidades, né? Desenvolvendo os potencial. Na quarta-feira, relações pais e filhos, que é o convívio das relações, né, nas famílias, no contexto familiar. E a sexta é a de ansiedade. E você, como está a sua ansiedade agora? De 0 a 10, quanto você classifica a sua ansiedade? Hoje será sobre ansiedade induzida sob substância. Que nem todas as substâncias, né, aquela causa ansiedade, mas dependendo de substâncias, causa ansiedade. E os adolescentes, né, eles começam, né, muitas vezes, desde cedo, a usar, né, álcool, né, droga, e muitas vezes aumenta a ansiedade, porque muitas vezes eles estão usando para dar esse alívio, né, dessa agitação que tem referente, e agora, né, como é que eu vou fazer na minha vida, o futuro, os planejamentos, as frustrações, as perdas, as incertezas, né, a forma de encaixar no meio que vive, a forma que tem diante da visão do outro, de ser aceito, de ser amado. Então, tudo isso, né, são fatores para que leve a usar, né, mais bebidas. E isso causa grande descontrole emocional, porque eu não sei lidar com as minhas emoções no momento. E muitas vezes causa sofrimento, agitações, e leva a fazer cada vez mais aquilo que não gostaria, né? Porque não é por vontade assim, muitas vezes só por prazer que eu tô bebendo, né? Que a pessoa bebe, usa as drogas, não é só por prazer, por estar feliz, por estar comemorando, né? A mais é como fosse para aliviar uma dor, umas lembranças, né? Aliviar os sentimentos que estão doloridos. Então termina sendo ali, né, compulsivo, muitas vezes repetidos, e essas repetições levam à dependência, né? Que essa dependência pode levar ali a ansiedade, o descontrole da ansiedade e algum transtorno do pânico. Eu trabalho com dependentes químicos, né, ex-dependentes químicos que saíram da Cracolândia e para inserir na sociedade, né? E o grau de ansiedade dele é muito também, mesmo que passa muito tempo fazendo tratamento, né, de desintoxicação, ainda fica essa ansiedade também, porque é um novo. Agora eu vou ser inserido no trabalho, na escola, no meio social,
no qual eu saí e agora assusta, né? Dá medo e fica na ansiedade. E agora, naquela expectativa, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou conseguir emprego? Será que minha família vai me aceitar? Será que as pessoas, né, vão entender como vão me ver? Então, tudo isso pode levar ali mais, né, ansiedade, mais precisa ter mais forças para não desesperar, para não retomar a vida de antes. Porque se sai qualquer coisa, se não tiver estruturado o suficiente, pode voltar para as ruas. E a mesma coisa, tem pessoas que não estão na rua, mas elas podem voltar a usar, né? O problema não está no uso, o problema está porque eu uso, entende? Não é tirar o vício, cortar ali o que dá o prazer. É entender a causa, por que eu uso. Eu tô bebendo, né? Tô fumando, por que disso? Então, por que do uso? Então, essa maneira de lidar com a nossa ansiedade. E os anticolinérgicos, né? Os corticóides, pode causar síndromes psicóticas, né? Eles podem também causar esse distúrbio, né? E a ansiedade é um dos fatores associado ao consumo de substâncias psicoativas. E é um fator que motiva, como eu falei, as pessoas, os adolescentes, principalmente, a usar essas substâncias. E se torna os vícios. Pode se tornar em um vício. Então, boa tarde, Cá, boa tarde, Heloísa. Pode ficar à vontade, fazer perguntas, né? Que é só uma aula, né? Uma mini aula para dar uma orientada, porque se você está tomando algum remédio, ele pode causar ansiedade, né? Altera mais. Se a pessoa já tem uma propensão de ser agitada, de estar ali sem saber se controlar emocionalmente, ele altera mais ainda. E aí causa mais danos ainda a pessoa ficar no quadro de ansiedade que está mais voltado nem tanto dela, mas sim do que o remédio causa. Por isso que tem que ver direitinho se esse remédio não está me alterando. Por isso que tem que se conhecer, identificar ali sentimentos, emoções e comportamentos para saber, eu estava assim. E agora eu tô com esse comportamento, tô com essa reação, tô com esses sintomas. E aí? É da ansiedade porque eu tô preocupada devido à situação que eu tô vivendo? Ou também tem influência de algum remédio que eu tô usando? Né? Também ele usa esses medicamentos que ele dá, também aumenta a ansiedade. Ele é aquele que usa para dilatar a pupila, aquele que usa também para cirurgias, também para doenças de Parkinson, também ele aumenta a ansiedade e é triste, é doloroso para a pessoa que sente e também para a pessoa que está convivendo, também fica muito ruim, né, de lidar com as pessoas que tá sempre agitada, nessa angústia, né, porque tem a angústia do dia a dia, né, e tem a angústia de que está sendo levado uma causa forte para levar aquele ali, né. Ainda além de ter a ansiedade normal do dia a dia, que ela é normal, e ainda tem ali algum remédio que pode causar e alterar mais ainda, né? E a ansiedade normal, ela pode transformar nos transtornos, esses nos quais eu estou falando dia de sexta, né? E que esse último é sobre as substâncias que causam ansiedade. Então, é a forma de ver o que é que eu estou causando. Estou tomando algum remédio, né, para estar alterando, ou simplesmente é a situação do momento que está me levando assim. Porque nós estamos, né? Nós não somos. As pessoas falam, eu tenho ansiedade, tenho pânico, tenho depressão. Não, né? A pessoa está. Ela não quer dizer que ela vai
morrer assim, ela vai ficar assim por muito tempo, que tem, né, saída, principalmente quando tá no comecinho, antes de não virou nenhum transtorno, ou nem tá num ponto né, na depressão grave, média grave, então pode sair muito mais rápido, né, só precisa, né, de ressignificar, só precisa de se conhecer, porque o autoconhecimento dá essa capacidade de a gente ter mais clareza, né? Ter assertividade diante das situações, sabe lidar com o nosso dia a dia, entende né, o comportamento do outro, não é aceitar, entender, né? Sabe viver no meio de toda essa diversidade humana sem ser afetado pelo meio. Por quê? Né? Como eu falo, que a gente sabe onde está e sei onde é que chegar. Sei por que eu estou assim, sei administrar a minha vida, entende? Então, por que eu vou deixar ir ali além? Então, as pessoas que não têm conhecimento, muitas vezes acham que vai conseguir sozinho, ou muitas vezes acham que não tem mais jeito, se conforma, entende? Sofre muito. E é uma dor e é um sofrimento muito grande, né? Mas só que esse sofrimento pode parar, pode ser resolvido, né? Não é só se contentar, só levar para tomar os medicamentos e acabou, porque não vem. No consultório vem muita gente que toma muito medicamento se acabando porque não tá do mesmo jeito ou pior, porque não vai. Porque enquanto ela não consegue lidar com ela mesma, se ela se desbrava, conhece seu mundo interno, então não passa. Porque o medicamento é um paliativo para ele se organizar, né, e modificar. Aí a pessoa acha que com o medicamento não vai sentir mais, se engana, né? Se engana. Porque vai de novo. De novo e de novo, e cada vez mais piora, entende? Porque não é. Só modifica mudando a visão de mundo, criando novos hábitos, criando nova estratégia, se vendo na situação, aceitando essa situação que eu tô passando, né? E agora sim, tô vendo, a gente se vê na situação, é isso que tá causando todos esses danos na minha vida. Mas só que eu preciso mudar, preciso sair. Enquanto não sai dessa situação com mais acolhimento, acolher o problema e resolver o problema, não adianta, não passa, o sintoma não passa, vive cada vez mais em sofrimento, né? Então, em sofrimento. Então, para evitar esse sofrimento, né? Então, a gente precisa se conhecer, precisa buscar a causa disso, não deixar chegar num ponto avançado, né? Não deixar chegar no ponto avançado. É ver que tentou, viu que tá ali, que tá se incomodando, que as coisas tá ruim. É buscar logo ajuda, né? Procurar saber o porquê. Procurar ter os meios de se conhecer por que levar isso. E entender com um olhar, né? Um olhar mais ali acolhedor diante daquilo. Que tem todo o processo, as pesquisas que tem nas universidades referente a essa dependência que causa o desespero é muito grande na parte, né, masculina, na parte feminina também, mas a masculina é muito grande, né? Apesar que a ansiedade é mais pro lado feminino, masculino tem menos, mas os vícios, a dependência, o uso, né, de psicoativos é mais pro lado masculino, que é um problema que leva a usar, né? A causa que leva a usar são os conflitos internos, né? As coisas que aconteceram que levou a ficar nessa dependência. Vai bebendo pouco, vai ali, aquilo ali vai ficando bem e não tem, como eu falo, o problema não tá no uso, nas drogas, né, na bebida, não tá em nada. O problema tá na causa que leva essa compulsão, esses vícios. Como sair dos vícios, caso a gente não queira, é trabalhar a causa, né? Porque eu não tô bebendo para se distrair, para poder ter mais... se soltar mais, né? Quebrar a timidez para chegar
num garoto, numa garota, né? Numa mulher. Não é só assim para dar uma quebrada, aquelas timidez. E vai além, né? Vai além. Tem gente que perde o controle e ali se acaba. Se embebeda, fica mal, tem a ressaca, né? Então tem tudo isso, que é o excesso, a compulsão que bebe, usa, e ali, só que passa o efeito, né? O problema volta. O problema volta, e aí fica com mais problema ainda, né? Que gasta dinheiro, você fica ali com mal, a reação, né? Ali o efeito é ruim, ali a ressaca é ruim, né? Então, tudo isso e ainda além os problemas que não passam, de novo. Aí, o que se torna o vício é usar de novo para aliviar aquilo. Aí, de novo. E muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, né? E aquela decisão, a gente acha, aquela decisão é tão difícil, só que é na decisão mais difícil que ela é mais fácil de ser resolvida. E ali a gente fica querendo resolver as coisas, mas não toma atitude. Então, preste atenção na sua vida, no seu dia a dia. Como está? Somente se você está no trabalho, que está ali muitas coisas, né? Esgotamento no seu trabalho. Como você está vendo as coisas? Que está levando a ansiedade, está levando a beber, se é o uso de algum medicamento que está levando essa ansiedade. Tem que fazer todo uma investigação para ver o que é que levou a isso. Todo dia a gente está ali vivendo com situações no nosso dia a dia que tem coisas que nos pega de surpresa, né? Existem variáveis no meio do caminho. Como eu lido com essa variável? Né? Tem que raciocinar diante da situação. E muitas vezes não pode resolver sozinho, busca ajuda, como tem ali. Busca ali, não tem os programas para as pessoas que vai buscando, vai fazendo, se não vai errando, vai buscando, até os universitários e tudo. Justamente, porque se eu não consigo, vou nessa pessoa, também não dá. Eu precisar de ajuda, mas vou logo na fonte das coisas, onde eu sei que vai ser resolvido. Que a terapia já começa quando a pessoa decide, né, ali para buscar, que percebe que tem um problema que não consegue resolver e precisa resolver. Aí já começa a terapia de conscientizar aquilo que não tá legal. Né? E aí vai buscar ajuda. Né? Vai buscar ajuda. Porque fica ruim sofrer. Então, nada nesse mundo vale a nossa paz. Né? Nada. Então, é a forma de como a gente entende a nossa vida. Boa tarde, dia. Cláudia, Tânia, Liz, sejam todos bem-vindos. Então, pode perguntar, né? Alguma coisa, se vocês, como eu perguntei, da ansiedade, né? De 0 a 10. Quanto você classifica a sua ansiedade hoje? Sua ansiedade sabe a causa, tem a causa ali que você entende específica, ou não sabe a causa que está levando? Simplesmente está naquela agitação, naquilo ali que não consegue controlar, né? Pode ficar à vontade para poder lidar com a sua ansiedade. Pode pedir para entrar, para ter uma intervenção de um atendimento, como vocês preferirem. Então, é uma maneira, pode também me procurar depois em box para fazer alguma pergunta, não tem um problema. Então, é a maneira de como a gente entende a nossa situação, como estamos vivendo, né? Então, esses momentos que passamos, né, nos leva a ficar inseguro, né? Somente nessa situação, no nosso dia do hoje, que estamos vivendo, a humanidade toda está vivendo. Não, aumentou mais o consumo de drogas, né? Aumentou mais a ansiedade, a depressão, as doenças, né, psicológicas. Pela forma que aumentou, ela só veio à tona, entende? Porque já vinha. Não é que foi a situação em si,
ela já vinha. Então, um acúmulo de perdas e frustrações chega um ponto que estoura, né? É o gatilho. Então, já vinha e agora na situação que desencadeou, que explode. Então, a gente acha, por causa foi o vírus, as perdas, é isso. Sim, mas já vem, já dá sinais, né? Não é de uma hora para outra, já vem dando sinal. O corpo tá falando, o corpo tá, cada reação que o corpo tá tendo, que tá te dizendo, ele tá dizendo, tá dando sinais que tem algo diferente, algo estranho, algo que precisa ser mudado, algo que estamos fazendo que tá levando a ter essa reação, né? Ação e reação, né? Então, eu crio na mente, sinto, o corpo reage, o corpo fala. E aí? Tanto, tô fazendo o quê? Tô criando o quê? Da mesma forma das coisas boas, né? Dos momentos de felicidade, de prazer, né? De satisfação, de orgulho, das coisas, das nossas conquistas. O corpo reage naquela satisfação, né? Segue o mesmo jeito que tá na mente. Então, para você ver se você tá com algum problema, veja de como tá reagindo o seu corpo. Porque o que pensamos, o corpo reage. Então, o meu corpo tá reagindo como? Tá tenso, tá tudo dolorido, a nuca ali tudo doendo, dores, reumatismo, bruxismo, rinite, sinusite, um monte de, né, de gripe ali, repetição, sempre vindo aquilo ali. Porque tá dizendo, gastrite, né? Então, tudo tá dizendo algo. Tudo tá dizendo algo. O que é que eu preciso? É a somatização, né? Na psicossomática explica, né, a reação do corpo que dói, além, né, dos processos que a mente cria. Faz os exames e tudo, não tem nada. Tô com medo, peguei Covid, tô com medo, vou lá, faço os exames, sente todos os sintomas, não tem nada, entende? Então, é ali a forma de como tá vendo. Então, para que essas ansiedades que eu falo toda sexta-feira referente à ansiedade comum do dia a dia e os subtipos, né? Como eu falei antes no começo, dos 9 subtipos, só que pessoas têm alguns, um dos subtipos dos transtornos, mas tem gente que tem todos, né? Gente que já tá no extremo, que já deixou chegar, né, no patamar bem elevado. E muitas vezes pode demorar de retomar, porque somos nós que damos esse controle. Mente e o corpo reage, entende? É o lidar com aquilo que me causa aquele sofrimento, do controle que eu não tenho, perco o controle das coisas e quero aquele controle e quero aquilo daquele jeito e sem raciocinar aquela situação, né? Quando não raciocinamos, leva ao desespero, né? Pode levar, caso a gente não modifique, né? Não mude a forma de estar agindo naquele momento. Então, veja se você bebe, né? Toma bebidas alcoólicas ou usa droga, se é para distrair, para um momento de prazer, ou se tem algo por trás, né? Se é constante, ou se é uma vez ou outra, normal, tem a experiência, é normal, né? Ou se tá ali viciado, porque tem um conflito interno, entende? Se tô tomando algum medicamento que também alterou as reações, né, que tem, né? E muitas vezes não é nem por causa do problema, é o remédio que causou a ansiedade, né? Aumentou a ansiedade. Muitas vezes a pessoa tem uma ansiedade comum e quando surta, né? Tem aquele surto, aquele desespero, o pânico, pode ser por algum medicamento que tenha tomado, né? Por isso que precisa se conhecer, entende? E tire ali as dúvidas das coisas, tenha certeza, nunca achar não é resposta, achar não é certeza, entende? Entende que precisa ter certeza das coisas, porque dedução não é certeza, e muitas vezes a dedução nos leva a ficar mais ali sem, né, tomar atitude nenhuma e sofrendo bastante, né? Tanto por não ser nada, quanto também pode ser, né?
Então, muito obrigada. Até segunda-feira com o desenvolvimento, né, das potencialidades. E fique em paz. Vai estar gravada a live no Instagram e eu vou colocar no YouTube. Se tiver interesse, pode entrar e ficar à vontade. Estou aqui para tirar qualquer dúvida, né? Fique à vontade também. E muito obrigada e bom final de semana.